já são salvos em Cristo Jesus. A palavra diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
essa outra parte da nossa igreja. Amém? O Senhor tem provido em nossas vidas, o trabalho. Então vamos fazer com amor, alegria, trazendo aquilo que pertence a Deus. Oremos. Pai, esta manhã, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana que cumprimos, ó Pai, que podemos trabalhar todos os dias, que nos desse saúde, Senhor Deus. Aquele que essa semana não trabalhou, ó Pai, por motivo algum, ó Pai, que Tu possa abrir as portas nessa próxima semana. Ó Deus, que se inicia hoje, amanhã todos vão ter, Senhor Deus, como ir ao trabalho e trazer à Tua casa aquilo que Te pertence, Pai. Seja conosco, Pai. Obrigado por essa rica oportunidade que Tu nos concede, ó Pai. Trazer à Tua casa, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas. Seja com o Teu povo. Obrigado por mais essa porta aberta e nós vamos te agradecer por todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu fui escolhido por Ti, quero Te servir. E nos lugares por onde eu passar, Tuas sementes eu vou semear. E não importa o que acontecer, Teu Evangelho eu vou pregar. Eu vou, a minha voz será Tua voz, as minhas mãos serão Tuas mãos, por onde quer que eu vá, onde Tu me mandar, ali estarei. Eis-me aqui, Senhor. Canta, igreja. A minha mão por onde quer que eu vá, onde Tu me mandar, ali estarei. Eis-me aqui. A sua Bíblia nessa manhã, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Quem usa o computador ou o telefone é muito mais rápido. Eu ainda não estou usando um tablet, uma coisa qualquer. O que eu devo usar, porque eu vou parar de ler lá no computador para evitar esses tipos de contratempos, e aí a gente fica mais livre. Mateus 16, 24. O que está escrito em Mateus 16, 24? Para quem tem uma voz alta, clara, lê para mim, por gentileza. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. No seu reino. Mateus 16, 24
ele fala da cruz. Eu já preguei sobre a cruz uma vez aqui. Se puder cortar os microfones todinho atrás de mim, tá tudo. E eu já preguei uma vez, e depois de pregar, eu escutei que ainda algumas frases por alguém conversando aqui no escritório, e me trouxe esse posicionamento sobre a cruz. A cruz, ela tem um simbolismo muito especial para todo o povo cristão, seja ele de qual denominação for, né? Se é cristão, é porque é seguidor de Cristo, entre aspas, parente, como queira, mas porque por isso que tem, apesar deles englobar muitas religiões dentro do cristianismo, e às vezes não são, mas não estamos aqui para decidir isso, não somos nós capazes de decidir, só Deus é capaz de decidir. Mas a cruz, ela tem um simbolismo muito profundo. Primeiramente, para nós, a cruz, e é o tema da nossa mensagem dessa manhã, a cruz, ela tem o poder de libertar. É o lado espiritual da cruz. Não é a cruz um símbolo, a foto, o desenho, o que for, o formato, mas o poder espiritual da cruz. O que simboliza no mundo espiritual, no universo espiritual, né, para nós? Foi o poder da libertação. Amém. Da libertação. Não é libertação demoníaca, não é o capeta caindo no chão, você pega uma cruz e dá uma surra nele de cruz e ele vai embora. Não adianta, tem que falar nisso, irmão. Eu já vi até pastor dar surra de Bíblia endemoniado, mas é surra literalmente te dizendo. A Bíblia era grande, pesada, e estava com Bíblia na cabeça do demônio. Na verdade, estava dando Bíblia na cabeça da irmã, né? Porque o demônio não vai sentir nada. Mas imagine a cabeça dessa criatura depois que o demônio fosse embora, né? Então eu já vi tanta coisa absurda, então, mas não é isso. Ela tem um poder que liberta. A cruz é um símbolo cristão e vai muito além do que isso. Muito além do que isso. A cruz descreve a redenção da nossa vida. É quando nós olhamos para a cruz, a gente vê que foi ali que a nossa vida ela foi declarada livre. Viu? Pode ir. Não tem mais acusação sobre ti. Alguém morreu aqui. A cruz era uma morte muito comum na época. Era comum. Ela só era terrível porque quando a pessoa ficava muito tempo na cruz pendurada, e cada um tem uma resistência do seu corpo, quando a pessoa demorava muito, ele quebrava as pernas para que o peso do corpo caísse e comprimisse o diafragma, os pulmões, e a pessoa morria asfixiada, porque não tinha ar. Esse era o sofrimento. E quando você olha para a trajetória da cruz e da morte de Jesus, você vê que a morte de Jesus ela foi vergonhosa. Olha bem isso, presta bem atenção. Jesus, ele foi julgado, condenado, viu? Julgado, condenado, e o pior de tudo isso, não é só isso que é o pior, também pior com tudo isso, é que Jesus teve que caminhar pela cidade. A Bíblia diz que ele cortou toda a cidade, carregando a sua cruz, e ali sendo torturado, maltratado. Todos viram que ele caminhava para ser executado. Triste ver isso. Você já imaginou se tudo isso acompanha até o ritmo de hoje, até hoje? Como é que seria num país de pena de morte? Ou seja, ia chegar um belo dia da semana, provavelmente seria um dia que todo mundo estivesse em casa, porque naquele tempo de Jesus tinha gente que não fazia nada, viu, irmão? Tinha um povo que não gostava de trabalhar, não, porque era um lugar que toda hora tinha gente na rua. Você vê nas histórias, a gente não vê a Bíblia dizendo isso, mas nas histórias como se faz, e a projeção da história é a visão panorâmica, tinha sempre gente na rua. Entendeu? Então o povo ficava por ali mesmo. É igual quando você vai aqui para a Praça do Cavalo em Orabelli, uma praça tão linda, mas tem tanta gente, mas como feio aquela praça. Não é que as pessoas são feias, é que a atmosfera ali é feia, é uma praça tão linda. Tem gente ali que você olha, que pelo amor de Deus tira, porque não dá nem vontade de pisar, e eu tenho medo de pisar aí. Imagine passar no meio dessa praça, com uma pessoa, talvez com, sabe,
com um cutelo na cabeça, uma arma para atirar, aqui vai morrer, olha. Esse vai morrer, olha. Esse vai morrer. Isso foi feito com Jesus. Ele recebeu 39 chicotadas. Ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado, ele foi caçoado, ele foi maltratado e ainda carregou sobre as costas aquela bendita cruz, que para a gente é bendita hoje, porque ali, depois de Jesus, ela representa a nossa redenção. Mas naquela época era maldita a cruz. Viu? Naquela época era maldita a cruz. Então a cruz, depois de Jesus, ela tomou uma conotação muito especial para nós, os que somos cristãos, os que cremos em Senhor Jesus. Foi na cruz aonde nós fomos comprados. Fomos comprados. Então, quando você vê a cruz no peito de uma pessoa, carregando no seu colar, ou na pulseira, ou numa tatuagem, que hoje em dia é moda, você vê a cruz, para uns aquilo é algo corriqueiro, para outros são um ponto de fé. A gente não sabe até quando aquela cruz realmente ela é real na vida daquela pessoa, mas ela tem um simbolismo. Até no movimento satânico tem cruz, irmãos. Eu vim de lá, eu posso dizer para vocês, quantos movimentos dentro do Espiritismo são feitos em cima do sinal da cruz. Entendeu? Sabe que você acompanha essas coisas? Esse símbolo ele vai entrando para muitos lugares aí, né? E há quem diga que a cruz de Malta, aquela cruz que ela é, esqueço o outro nome dela, mas nós chamamos de Malta no Brasil, é aquela cruz que ela tem a pontinha assim, e assim, aquela cruz não é uma cruz, a cruz que simboliza Jesus, mas uma cruz satânica, já tem a cruz de cabeça para baixo. Tudo isso é um simbolismo, talvez não de Deus, mas é um simbolismo. Mas para a gente, ela se tornou um passaporte, né? E um ponto de contato com a nossa crença naquilo que se transformou, ou no ato de transformar a nossa vida, que antes era uma vida em escuridão, e que nos levou, né, à luz e à vida eterna. Então a gente começa por aí, nesse pano de fundo da cruz. Quando nós vamos para Mateus 16, 24, a gente vê que Jesus fala assim, ó, nos 24 ele fala uma palavra bem boa e a gente tem que atentar. Diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. A outra versão que diz: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí que eu quero entrar nesta manhã para quebrar alguns paradigmas, ou pelo menos um. Que tem gente que acha que o sofrimento dela é a cruz que ela tem que carregar. Nós não temos que carregar mais cruz nenhuma, irmão. Já foi consumado. Não existe uma outra cruz para você carregar. Isso são chavões da boca das pessoas que acham que o sofrimento delas, ou o nosso, é a cruz que nós temos que carregar. Você vai para uma família onde a mulher tem problema com o marido, ou o marido tem problema com a mulher, aí quando você vai conversar, se ele tem um fundo cristão, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Mentira. Não, é mentiroso, isso não existe. Ele não tem que carregar mais cruz nenhuma. O problema é entre eles, mas não é cruz, não tem mais. O cristão não carrega mais cruz. Não carrega mais cruz. Aí alguns perguntam, mas por que nós sofremos? Aí é outra coisa. Sabe por quê? Se você olhar, a mensagem de hoje é para pensar. Viu? O Evangelho, o problema do Evangelho hoje é que as pessoas não trazem a mensagem para o pessoal pensar, sabe? Meditar naquilo que está sendo falado segundo a Bíblia. Eles trazem a mensagem para motivacional, é bum, 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 é pancadão, sabe? Bum, 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 e você vai dançando, aquilo vai entrando no teu corpo, vai tipo, daqui a pouco você está no meio do reggae, vai entrando, então no ritmo, vai empurrando, porque cada vez que você vai empurrando uma pessoa para a parede, para um canto, ali ela vai sendo dominada, sem poder de pensamento. Passou um filme, nós vimos um filme na sexta-feira, do Will Smith, né? Que ele brigava contra ele mesmo. Estava lá no Hulu, né? Numa coisa assim, no Netflix, essas redes de filmes. Tem uma hora que ele briga contra ele mesmo, que alguém pegou o DNA do pai
e fez o filho, e aí fez o filho tentando ser igual ao pai, em termos de agilidade, de esperteza, de tiro, enfim, aquelas coisas de filme de Hollywood. E aí o filho tenta matar o pai, porque alguém botou na mente dele, do filho, que ele tinha que matar o pai, porque ele é superior ao pai, até então não sabia que era pai, depois que ele descobriu. Então a gente vê ali que falando do filme, o cientista tirou o poder de pensar daquele jovem. Diz que ele foi abandonado, que os pais largaram ele para lá, que ele, aquele homem que tem então, educou ele, criou ele, foi aquele homem era o principal. Então aquele homem preparou aquele menino matava quem o pai queria, então o suposto pai. Enfim, ele não tinha poder de pensamento. Parece muito bem algumas pessoas no Brasil em termos de política. Eu boto na tua boca uma dentadura nova, eu boto na tua boca uma bolsa de comida, e aí você não precisa pensar, vota em mim esse ano e vota em quem eu vou te mandar para outro ano que vem. É essa linha de pensamento que fica para aquele povo que não gosta que os filhos estudem, que não põe filho na escola, sabe? E que a sociedade também não quer ter mais escola, que fecha essa escola, que é mais... Evoluir não é bom para eles. Por quê? Porque quando se evolui, temos pensamentos e posições. É por isso que o provérbio diz: se você corrigir um sábio, você ganha um amigo. Mas se você corrigir um tolo, você ganha um inimigo. Por quê? Porque ele não tem poder de pensamento. A mente deles é aquela mente voltada só para que vai para frente. Então, quando você olha para a palavra do Senhor, hoje em dia, ela tem que ser uma palavra para você pensar e meditar nela. Meditar. Vamos ver aqui, no Mateus 16, 24, quando ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, ou seja, junto comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não disse para você carregar a sua cruz. Está escrito carregar aí? Na Bíblia de alguém, alguma versão? Porque na minha não está. Eu não sei se está na de vocês. Ele não disse, então, ele disse, tome a sua cruz. Mas não disse carregar. É só tomar. Por que Jesus disse isso? Porque a cruz, se você for lá no grego, no original dessa parte, de Mateus, o livro de Mateus, no grego, as versões, irmão, matam um pouco o sentido das coisas, da palavra de Deus. É bom a gente, sabe, buscar direitinho um pouquinho. No grego, a palavra tome a sua cruz quer dizer: deixe de pensar em si mesmo, deixe de querer só o que você quer, viu? Deixe de fazer querer apenas que a sua vontade seja feita. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque, para pensar, vamos ser seres humanos. Você já imaginou 12 discípulos? Imagine 12, só os 12. Fora o resto que pega só 12. Já pensou 12 anos, 12 homens, andando 3 anos com Jesus, carregando cruz? Literalmente, você acha que eles resistiam? Você está entendendo, irmão? Você já pensou uma multidão quando Jesus estava pregando a palavra de Deus? Depois dali, todo mundo arrumar uma cruz e começar a caminhar seguindo a Jesus, porque onde Jesus ia, a multidão ia. Já pensou uma multidão com cruz nas costas? Porque todo mundo que vinha após mim tem que carregar a sua cruz. Não é isso. Jesus está dizendo para ele: olha aqui, rapaz, vou dizer uma coisa para você. Cruz simboliza sofrimento, angústia. A cruz simboliza uma série de posicionamentos da nossa vida que a gente precisa alterar, a gente precisa mudar. Por quê? Porque senão, se nós não tivermos força de vontade, ânimo, a gente não vai conseguir seguir a Jesus. Então a cruz, ela simboliza sacrifício, esforço e dor. Se você olhar para a cruz, você vai ver que a cruz simboliza tudo isso que eu estou dizendo para você. Lógico que você tem entendimento para isso. O que Jesus estava dizendo para ele: escute, para me seguir, você, além de renunciar o que você é, o teu ser humano, você tem que renunciar às suas vontades.
Hoje em dia a gente mais encontra pessoas querendo ser o que elas querem ser, não o que Deus quer que elas sejam. Não, que Deus... Você acha... Eu não consigo ver Deus... Escuta, eu não consigo ver Deus atender uma oração somente para aqueles que sobem uma escada de joelho. Você consegue ver Deus desse jeito? Você consegue ver Deus só atender aqueles que passam noites sem dormir, orando? Sem dormir, virar 24 horas, 48 horas, orando em jejum. Só a eles que Deus atende? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Isso não é aqui uma ideologia para todo mundo parar de fazer. Quem faz, amém. É abençoado, Deus continue. Mas eu quero te dizer que Deus, por Ele habitar em nós, como a palavra de Deus diz, que o Espírito de Deus habita em nós, ou é a presença de Deus, Ele está comigo todo o tempo. Eu não preciso gritar para Deus ouvir. Eu não preciso fazer aqui um evento para que Deus olhe para mim. Ele está olhando para mim, para você, todo o tempo. O que pode nos afastar da boa vontade de Deus são os nossos desejos errados, pensamentos errados, posicionamentos errados. Lembra que Isaías diz assim: olha, o que faz a diferença entre vós e o seu Deus são as suas iniquidades. É o que te afasta da presença de Deus. É isso aí. A iniquidade é o pensamento mau, é o pensamento desejoso do nosso ser, de querer ser o que a gente quer ser, não o que Deus quer, de fazer aquilo que a gente quer, mas não o que Deus quer. É isso que ele está dizendo. Ora, renunciar a você mesmo é deixar de ser você. E tomar a sua cruz é aquilo que você mais gosta, é renunciar a isso aí, entregar na minha mão, se afastar e fazer a minha vontade. Isso vai trazer sofrimento para você, porque você vai querer fazer, não vai fazer. Isso vai trazer para você esforço, porque você vai ter que se esforçar. E vai trazer dor, irmão. Eu estava aconselhando uma pessoa, um dia desse, e ela estava falando comigo, ela, a pessoa, falando comigo, não é do nosso meio, tá? A pessoa de fora, tá? Uma pessoa fora do nosso contexto. Aconselhamento pastoral. A gente pode falar do aconselhamento em tese, mas não de nome nem a situação. Então ela me contou uma série de problemas da vida dela, que ela vinha mudando de situação para situação. E toda situação nova que ela pegava, era uma situação que levava ela ao mesmo término da primeira. Aí eu disse para ela: por que você não para com tudo isso? Porque até hoje você não teve um relacionamento fixo com ninguém, até hoje não tem um compromisso com ninguém, até hoje você não vive, você está vivendo de mão em mão. Por que você não faz o seguinte? Por que não joga tudo isso no lixo? Por que não volta para Jesus e aguarde em Jesus a boa vontade dele? Por que você não ora a Deus e não pede a Deus para que Deus possa te direcionar uma pessoa certa para a sua vida? Por que você fica pulando de puleiro em puleiro, de galho em galho, de poste em poste, buscando um, buscando o outro? Por que você não para? Por que você saiu da presença de Deus? Estou te dizendo que você está sendo dependente. E o pior é que você tem uma família. Você tem uma família. E seus filhos estão vendo tudo isso. E a sua infelicidade vai gerar uma situação desagradável aos olhos dos seus filhos. Aí a pessoa vira para mim: o senhor tem razão. O senhor tem toda a razão. Aí eu pergunto a você: mudou? Está do mesmo jeito. E voltou para o primeiro. Voltou para a primeira situação. É isso, por quê? Porque aí a gente fica no meio desses conflitos, pedindo a Deus para Deus ajudar. Ajuda, Senhor. Me ajuda a viver uma vida boa. Com o quê? Lembra daquela mulher lá que estava lá na beira do tanque, foi buscar ela no meio-dia, na hora do almoço? O que Jesus fez? Confrontou com ela de cara. Foi direto na cara dela e disse: olha, aquilo que você tem agora também não é teu. Mas você pensa que essa mulher não pedir a Deus manter um relacionamento errado, e os homens também não pedem? Claro que pedem, porque a gente quer. É isso que Jesus está dizendo: renuncie o que você quer. Renuncie primeiro o seu ego, depois renuncie as suas emoções. Isso vai ter que ter esforço, isso vai trazer dor, e isso vai trazer aflição.
A cruz, irmão, é justamente isso. Não é fácil seguir a esse Jesus. Não é fácil seguir a esse Jesus, porque nós sabemos que esse Jesus, o Jesus que nós servimos, ele requer de nós uma autoridade, um posicionamento maior do que a gente pensa. Sabe? Muito maior. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 3, João 16, 33. Quem puder abrir para mim enquanto eu falo? João 16, 33. As pessoas ficam, por que nós sofremos? Por que essa situação ela é muito constante na minha vida? Quem achou João 16, 33? O computador pode ligar. Nem espera, abandona, porque só Jesus. João 16, 33. Quem achou pode ler para mim? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo é que no mundo nós teremos aflições. Não é que nós vamos viver em aflição. Tem diferença, irmão. Se ele tivesse no mundo vivereis em aflição, é diferente, era constante. Mas tereis aflição, são casos alheios, os casos, sabe, espaçadamente. Você vê uma coisa, irmão? Ninguém consegue viver feliz todo o tempo. Se você for feliz todos os dias, daqui a pouco a infelicidade começa a te incomodar. Começa a te incomodar. Daqui a pouco vai virar uma doença. A felicidade vai virar uma doença. É por isso que tem que ter momentos de sal, para você apreciar o açúcar. Já viu quando você fica com tanta fome, aí você pega um prato de comida, essa comida está tão... Ela é igualzinha às outras. Ela é igualzinha às outras. Mas você fala, essa comida está tão gostosa. Sabe aquele dia que você faz um feijão puro, um arrozinho puro, e botaria um ovo frito, e come e fala, gente, eu estou sentindo o gosto de filé mignon. Que comida gostosa. Que comida é essa? Não, era fome. Para você saborear uma boa comida, é necessário fome. Viver eternamente numa alegria, sabe? Numa felicidade, daqui a pouco vai ficar boring, vai ficar cansativo, porque tudo que você tem diário, daqui a pouco já não tem mais valor. Você vai ali e compra um carro do ano hoje. Agora, entra no carro, dirige. Que maravilha. Semana que vem, maravilha. Mês que vem, 6 meses, você já está entrando, saindo igual saía do velho. Acabou. Não dá para manter uma coisa dessa. É por isso que muitas das vezes, irmão, quando nós olhamos para as nossas aflições e olhamos para o plano de Deus, a gente vê que as nossas aflições, elas servem, por isso que já falamos isso semana passada na pregação, para nos posicionar para um peso enorme da glória de Deus que há de vir sobre nós. A cruz, ela veio para nos lembrar que nós fomos livres, fomos feitos herdeiros do reino de Deus pela misericórdia de Cristo Jesus. A cruz, ela representa para nós a nossa direção em uma nova vida. É por isso que quando a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, se fez novo, se faz novo. Nós vivemos uma nova vida porque Cristo morreu na cruz para nós. A cruz, ela simboliza a nova vida em Cristo. Cristo morreu na cruz por nós para nos trazer uma nova vida do pecado. Vamos lá, Romanos 6, 3, 4. Romanos 6, 3, 4. Não dá, mas quem está lendo para mim, por gentileza, Romanos 6, 3, 4. Quem tem um telefone mais rápido, irmão? Pega o seu iPhone bonito aí que você tem aí, iPhone 17. O 10 já passou e o 11 também, agora é o 17. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte
que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Se nós cremos que morremos com Cristo, cremos também que ressuscitamos com Ele. E para quê? Para que vivemos em novidade de vida. Aqui não está dizendo que nós temos que carregar a cruz. A nossa vida precisa mudar, querido. A cruz é o intermediário do antigo e apontando para o novo. É da cruz por diante que nós temos que caminhar e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o que Gálatas nos diz. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você está vendo o que ele está dizendo? Mesmo que eu tenha que viver nessa carne, mesmo que eu tenha que viver, porque ainda não é meu tempo de sair dessa carne, porque isso aqui é uma embalagem, eu tenho que viver essa nova vida em Cristo. Eu tenho que viver em nova vida em Cristo. Eu tenho que viver a minha vida na carne, porque eu estou na carne ainda, mas tenho que viver no Espírito e na alma uma nova vida em Cristo. Porque eu fui crucificado com Ele, mas também eu ressuscitei com Ele, para que eu tenha uma vida nova. O que a palavra de Deus está nos mostrando é que a cruz, irmão, ela aponta para o que é novo, e a gente precisa sair dessas. Nós falamos de nova aliança, da aliança da semana passada. Uma vida nova, um contexto novo, uma direção nova, um posicionamento novo. É por isso que a cruz veio para transferir o que era AC para DC, o que era anticristo, agora antes de Cristo, viu? Porque anticristo parece que é anticristo, mas antes de Cristo para depois de Cristo. A cruz veio para nos apontar o que nós devemos fazer, o que nós devemos viver. A cruz é muito mais do que um símbolo. A cruz é uma visão do que nós éramos, o que foi pago e quem nós somos e para onde nós iremos. Esse é o simbolismo da cruz. Ali começou a nossa verdadeira vida, uma vida livre do pecado e uma vida de poder, sabe? E uma vida de promessa em Deus. É isso que nós temos que posicionar, porque já estamos crucificados em Cristo. Agora vivo, não mais eu. Isso é a cruz, isso é Cristo, viu? Quando Jesus estava na cruz e morreu na cruz, ele morreu na cruz, e ali diz: Pai, está consumado. E quando ele diz está consumado, está tudo consumado. Está consumado as 613 leis de Moisés, viu? Está consumado todos aqueles sacrifícios que faziam, que não davam em nada. Está consumado todo o segmento errôneo sobre ser circuncidado e não circuncidado, viu? Está consumado os pecados que jamais seriam pagos, sabe? Está consumado, agora está pago. Está consumado a lei de Deus, porque olha, a gente tem um jargão que a gente diz assim: Deus é fiel a mim, tem até hino. Na verdade, Deus não é fiel a você, nem a mim. Deus é fiel à palavra dele que está em você e que está em mim. E pela palavra dele que está em nós, é que ele é fiel a nós. Mas basta a gente sair da palavra, a fidelidade do Senhor, ela já não tem compromisso. Porque ele é fiel à palavra. Amém. Viu? É que a graça abrange aos outros, abrange a todos nós. Mas Deus é fiel à palavra dele. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, ele é fiel a mim. Essa é a verdade, é isso que a Bíblia nos ensina. Porque tem muita gente dentro da igreja que diz que Deus é fiel, mas a vida não é fiel a Deus. Por que ele vive? Vive pela graça, como qualquer bandido vive.
Porque fora da... Irmãos, para Deus não tem diferença. Pecador é pecador. Não existe pecados. O que Deus abomina é o pecado singular. Os nossos pecados, tem diferença disso. Pecado é uma coisa só, é o ato. Pecados são as emoções, as atitudes que nós tomamos. Viu? Porque não existe, Deus abomina, Deus não ama, Jesus odeia, Deus não sei o quê. O pecadores, não, é o pecador. Pecador, é o pecador, não é o pecadores. Pecados é a ação do pecador. O pecador comete pecados. Então os nossos pecados foram perdoados, as nossas ações foram perdoadas em Deus, e isso nos tornou não mais pecador. Deu para entender? Tem diferença? Porque uma é a ação de quem comete. Viu? O assaltante, ele faz assaltos. Então ele roubar 100 ou roubar 1, ele é assaltante. Não adianta você roubar, nós roubarmos 1 quilo de farinha e roubar um banco. Nós somos ladrão do mesmo jeito, somos assaltante. Agora, os assaltos é a ação do assaltante. São os assaltos. É isso que a Bíblia nos ensina. Jesus nos perdoa aqui. Primeiro, ele perdoa o pecador, o que comete. Depois ele perdoou os pecados de quem comete. E nos fez livre. Ou seja, as nossas ações foram pagas e zeradas. E o pecador se tornou puro, livre. É questão de entender tudo isso aí. Viu? É questão de entender. Porque é desse posicionamento que Paulo nos ensina a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para a cruz, o que Jesus fez por mim, por você, na cruz, foi carregar por nós as nossas ações, atitudes e nossa forma de ser e de agir. Porque por sermos pecador, cometemos diversos pecados. Aí vem as enfermidades, as pessoas falam, eu carrego sobre mim as máculas, eu carrego sobre mim o que minha mãe não pensou, agora é hereditário em mim, o que não sei o que. Isso aí tem umas coisinhas, hereditária, eu não sei, mas temos descuidos, porque tem gente que vem de família que tem uma série de doenças, mas se você desde cedo se cuidar, você se mantém distante daquela doença. Tá? É DNA, tudo bem, é DNA, mas é umas coisas que você tem que corrigir desde cedo. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o que as pessoas dizem, as minhas enfermidades, as minhas aflições são a minha cruz, aí você vai lá para Isaías 53, 45, 53, 4 e 5, diz o quê? Vamos ler lá, Isaías 53, 4 e 5. Vê lá para mim, Isaías 53, 4 e 5. Se você botar no Google, o Google vai botar logo para você de cara. Pum! Está aberto. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está vendo ali? Você está vendo a atitude do pecador? Olha lá, transgressões, iniquidades. Essas são as atitudes, as ações do pecador. Esses são os pecados que Jesus levou sobre si. Então, quando alguém vier falar o que representa a cruz para você, você vai dizer, a cruz representa a minha nova vida em Cristo. Tudo que era já não é mais. Tudo que era velho, não tem mais nada, agora é tudo novo. É a minha nova vida. É mais do que um simbolismo.
A cruz é mais do que estrela no peito, pendurada no cordão, ou num crucifixo dentro do carro, ou num decalque no vidro do carro. A cruz é muito mais do que isso. A cruz, ela é uma direção, um direcionamento, um posicionamento da nova vida em Cristo. Que Deus abençoe a vida de você dessa manhã. Viu? Que Deus abençoe a vida de vocês dessa manhã. Que Deus possa dar um descanso para vocês à tarde. E que você possa ser abençoado no resto de domingo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graça nessa manhã mais uma vez, por ouvirmos a Tua palavra, para entendermos a Tua palavra, sabermos o poder, meu Pai, da palavra do Senhor, através dessa mensagem da cruz. A cruz é muito mais do que nós pensamos, é muito mais visão do que nós podemos enxergar. Ela nos trouxe, meu Pai, uma nova vida para aqueles que andavam em escuridão, uma nova vida para aqueles que andavam a passos da morte. Assim como Jesus caminhou pelaquela cidade, carregando a sua cruz, nós estávamos carregando a nossa cruz, sim, para a morte eterna, mas Ele se colocou em nosso lugar e diz: eu morrerei por vocês, e colocou sobre Ele as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas aflições, as nossas angústias, o nosso mau pensamento, má atitude, colocou tudo sobre Ele e morreu por nós. Mas ao terceiro dia, Pai, Ele ressuscitou. Ele não está mais na cruz. A cruz não mais suporta, meu Pai, a glória do Senhor Jesus. Meu Pai, a cruz nunca mais vai poder ter o próprio Jesus sobre ela para pagar os nossos pecados. Porque um dia Ele declarou: Pai, está consumado. Aqui para tudo, aqui zera tudo. Aqui os teus filhos agora têm uma nova vida, um novo segmento, uma nova caminhada, porque está consumado. Eu, Pai, morri no lugar deles e torno cada um deles livre, 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 uma nova vida, Pai, eu estou dando a Ele, no poder do Teu nome, Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, porque uma única cruz foi o suficiente, com o nosso Deus, na mão do nosso Deus, para tirar de toda a raça humana os pecados e as injúrias e as dívidas, e nos fez livres em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa nova vida. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja amada diz: amém. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos receber vamos fazer a nossa oração término nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção apostólica. Um bom domingo para vocês. Espero poder revê-los na quarta-feira, se possível, e também no domingo, mais uma vez, um novo culto. Quem sabe esse final de semana os bois vão morrer. Quem sabe esse final de semana, se acabar a Coca-Cola, nós vamos orar, Jesus vai fazer a água virar Coca-Cola no aniversário do nosso irmão Ademilson, né? Porque a gente não bebe vinho, mas bebe Coca-Cola, né? Então vai levantar a mão, Senhor, vai encher as talhas e vai virar Coca-Cola não, mais tea, porque ele não toma Coca-Cola. Amém? Então vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pela tua casa aberta, obrigado pela palavra, obrigado pelos teus filhos, obrigado por esse povo fiel que chegou até a tua casa nesse domingo. Pai, nós queremos te entregar a vida da nossa irmã Edicélia nas tuas mãos. Queremos entregar a vida, meu Pai, daqueles que já andam cansados, meu Pai, de tanto trabalhar, de cumprir, meu Pai, as tarefas do dia a dia. Nós queremos botar nas tuas mãos e pedir refrigério para os teus filhos. Força, ânimo, saúde, Deus, saúde. Te pedimos, meu Pai, intervenção na saúde da nossa irmã Edicélia. Que o Senhor venha, meu Pai, ser com ela nessa caminhada mais uma vez. Obrigado pelas bênçãos anteriores que foram manifestadas na quinta-feira. Oh Deus, nós sabíamos que podíamos contar com o Senhor. Agora nós te pedimos por esta de hoje, que o Senhor possa, meu Pai, ajudá-la a caminhar nesse momento, meu Pai, de tratamento, de observação médica. Ser com ela, meu Pai, ser com teus filhos cansados, dê ânimo e força e saúde aos teus filhos. Ser com a tua igreja, com o trabalho dos teus filhos, que venha, meu Pai, sempre ter abastança e provisão do Senhor. Nos leve agora em paz para casa, Deus.
nos dê uma semana abençoada na tua presença e nos traga de volta na quarta-feira e no domingo. Abençoe aqueles que não puderam estar conosco nessa manhã. Estenda tuas mãos sobre eles, que eles também tenham, meu Pai, uma semana abençoada na tua presença. Muito obrigado. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz: amém. Deus te abençoe. Uma boa semana, um bom domingo, um bom resto do domingo, um bom almoço. E não se esqueça, na Santa Ceia nós teremos a nossa ceia, tá? Vamos ter uma ceia em cima e embaixo. E outra coisa, irmãos, aqui ó, eu esqueci. Não deixa eu terminar, não me deixe terminar sem falar. Foi sugerido um culto do amigo. Para fazer o culto do amigo. Um dia de domingo fazer o culto do amigo. Onde nós iremos convidar um amigo. Então nós vamos marcar, eu vou mandar no grupo dos voluntários opção de data. Tá? Opção de data. E marcar um domingo, tirar um domingo, para a gente fazer o culto do amigo. Obviamente que quem convida paga banquete. Não, mas aí não vai ser quem vai. Nós vamos convidar os nossos amigos, né? Mas aí a gente vai ter que ter mais opçãozinha lá embaixo, né? Um cafezinho, um pãozinho, uma coisa para poder, ó, você é mais do que bem-vindo, né? Não foi só na igreja que queria que você viesse. Mas tem aqui uma água, tem um suco, tem um jarrão aqui. Quer te convidar? Tem suco, né?